Olá! Você já ouviu falar na matriz Nine Box? Essa é uma matriz muito utilizada pelas empresas para avaliar o desempenho do profissional e cruzar essas informações com o potencial desse mesmo profissional. Essa matriz ela é muito utilizada durante a avaliação de desempenho no ciclo de performance da empresa. Normalmente é anual, depende muito da política da empresa, de como a empresa funciona, mas normalmente é anual. E ela dá um panorama de como estão os profissionais dentro da empresa naquele ano e também ela te dá uma visão do seu pipeline de sucessão. Para, se um profissional for promovido, você verificar se você tem outro pronto para assumir aquela cadeira que ficou vazia. Ou se não, se você tem que apelar para uma contratação externa do mercado. Então ela te dá muita informação e a partir dela todas as saídas de RH são desenvolvidas, tanto de carreira, quanto de treinamento e desenvolvimento, quanto de remuneração e movimentação, enfim. Ela é uma matriz super completa, principalmente para a área de recursos humanos, para que as ações de RH naquele ano sejam desenvolvidas com base no desempenho e no potencial dos profissionais daquele ano. Como que a matriz é formada? Ela tem um eixo horizontal, que é o eixo do desempenho, no qual os profissionais são avaliados como desempenho acima ou muito acima do esperado, desempenho dentro do esperado e desempenho abaixo ou muito abaixo do esperado. O desempenho são aqueles objetivos que foram combinados no início do ano, que os gestores vão avaliar se eles foram cumpridos ou não. O potencial é o eixo vertical e ele avalia também em alto, médio e baixo, avalia o nível de prontidão daqueles profissionais para assumirem atividades de maior complexidade. E aqui eu deixo uma observação muito importante. O fato de a pessoa ser plotada com um potencial alto, médio e baixo não quer dizer que ela tem aquele potencial. O potencial é visto como com base nos modelos de competência. Então, se a pessoa for definida como naquele ano tendo um alto potencial, quer dizer que ela tem as competências para desenvolver e desempenhar atividades mais complexas. Se ela está com potencial médio, é que ela está caminhando e talvez ainda tenha que ser um pouco mais desenvolvidas para desempenhar atividades mais complexas. E aquelas pessoas que ficaram com baixo potencial, não quer dizer que elas não têm potencial. Quer dizer que elas ainda não têm as competências necessárias para desenvolver atividades de maior complexidade. Então isso tem que ficar bem claro, porque a ideia aqui não é rotular os profissionais da empresa. Tá? Então, tendo essa matriz pronta, a gente consegue cruzar essas informações e enxergar 9 caixinhas, que são os Nine Box. As pessoas, então, num comitê de calibragem, são plotadas nessa matriz. E por que elas são plotadas num comitê de calibragem? Porque é o momento de realmente fazer um balanceamento. De repente, um gestor acha que um membro da equipe dele foi excepcional. Trabalhou muito bem, cumpriu tudo com o que foi esperado, tem um super potencial, tá pronto, mas na hora que ele vai ver os profissionais das outras equipes, ele fazendo uma comparação, fala assim, não, de repente ele não foi tão excepcional, cumpriu com o esperado, ele foi bem, mas não que ele tenha sido um destaque. Então é nesse momento que os gestores vão discutindo e chegam a um consenso plotando os profissionais na matriz. Essa matriz, ela tem como saída planos de ação para cada uma das caixinhas. Esses planos, eles devem envolver a parte de remuneração e movimentação, o treinamento e o desenvolvimento, o plano de carreiras, a sucessão. É um plano super completo, cada caixinha tem um plano diferente com períodos diferentes. Existem algumas caixinhas que precisam ser olhadas com um pouco mais de cuidado. Como, por exemplo, aquela das pessoas que desempenharam muito acima ou acima do esperado e que estão com um potencial altíssimo. Esses são os talentos da empresa naquele ano. Essas pessoas têm que ser preparadas ou já estão prontas para assumir novas atividades. Talvez, pela meritocracia, seja um momento de elas serem promovidas. Aquelas pessoas que ficaram com alto potencial, mas não desempenharam bem um trabalho delas naquele ano, ou ao contrário, desempenharam muito bem, excepcionalmente o trabalho delas, mas elas foram vistas com poucas competências para desempenhar atividades mais complexas, essas pessoas precisam ser monitoradas. E essas barreiras que estão travando a melhora delas no trabalho precisam ser investigadas.
E aquelas pessoas que naquele ano não fizeram um bom trabalho, tiveram um mau desempenho e não têm as competências para talvez desempenhar atividades mais complexas, elas não necessariamente têm que ser demitidas, têm que ser mandadas embora da empresa, mas elas precisam ter um plano de curto prazo e intenso para ver se elas conseguem melhorar o desempenho delas e continuar trazendo benefícios para a empresa e para elas mesmas. Então, no caso dessas pessoas que tiveram um baixo potencial e um baixo desempenho, elas precisam ter um plano específico de curto prazo para que elas tenham um gás e consigam se desenvolver e continuar colaborando e contribuindo para a empresa. Essa matriz é muito utilizada pelas empresas, mas existem outras. Existe a matriz 12 box, existe a matriz 16 box, matriz de 12 ou 16 caixinhas. São matrizes um pouco mais completas, talvez mais detalhadas. Mas eu já trago para vocês a 9 box, que é uma matriz mais comum e que é a matriz com a qual eu tive mais contato. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido um pouco mais sobre essa matriz. Existem muitos profissionais que trabalham em empresas que usam a matriz 9 box e ficam confusos quanto a elas. Se ficar ainda alguma dúvida, escrevam para mim, mande comentários que eu respondo para vocês. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais sobre a matriz. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima. Um beijo!